Pronto. Tá gravando, beleza. Bora pro exercício. Então, galera, é o seguinte, ó. Eu vou escolhendo algumas questões da lista, tá? As que eu acharem mais importantes, pra gente ir trabalhando aqui devagarinho, tá bom? Então, a segunda questão da lista diz o seguinte: uma partícula descreve um movimento harmônico simples que tem a seguinte equação. Eu vou escrever, repetir a equação, só para a gente poder escrever em cima, tá bom? Então, a equação x de t, a posição varia com o tempo, isso é igual a 0,3 que multiplica o cosseno de 2t mais π sobre 3, tá? Eu só inverti a ordem do que está mostrado no enunciado, só para a gente poder fazer o seguinte: eu quero, antes de olhar para o enunciado e ver o que a questão está pedindo, tá? Eu quero avaliar essa equação, certo? E definir quais são os termos que a equação está me mostrando, certo? Então, a equação primitiva dessa equação da posição é a amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais a constante de fase, tá? Então, comparando essas duas equações, a primeira situação é que a amplitude é de 0,3 com unidades no sistema internacional, então isso é 0,3 metros. A frequência angular, que é o termo que acompanha o tempo, a frequência angular, ela é de 2 no sistema internacional, isso vai ser 2 radianos por segundo, e a constante de fase é o termo que está dentro do cosseno, mas não está acompanhado do tempo, tá? Então, essa constante de fase, ela é de π sobre 3 radianos, certo? Então, todos esses... a gente vai fazer isso para todas as questões que forem dadas essas equações, tá? Para a gente identificar quais são os valores que ele está passando para a gente, né? Identificar dentro da equação quais são os dados da questão, ok? Então, agora, identificado quais são as informações que a gente precisa, né? Esses aqui são os dados da equação, que a gente tira da própria equação da posição, eu quero saber qual é a velocidade máxima atingida pela partícula. Se a gente lembrar da equação da velocidade máxima, a gente vai obter a velocidade máxima, tá? Através da amplitude da velocidade. Então, eu posso tirar a velocidade máxima como sendo ômega vezes a amplitude. Professor, eu não lembro como é que a gente chega nesse resultado. Beleza, não tem problema. Vamos apagar aqui. Vamos pegar e derivar, tá? Vamos derivar essa equação. Se eu derivar essa equação, a gente vai obter a velocidade em função do tempo, ela é igual a menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de ômega t mais φ. Tá? A derivada do cosseno é menos o seno e, através da regra da cadeia, sobra o termo de ômega que vai para fora da equação. Tá? Essa vai ser a equação da velocidade. Essa velocidade vai obter um valor de máximo quando esse termo de seno de ômega t mais φ, ele também for um valor de máximo. Tá? Então, sobra, né? Sobra que a amplitude, só aceitar aqui, sobra que, nessa situação, a velocidade
vai ser máxima e o seno, a função seno, vai ser máxima quando o seu valor for 1. 1 ou menos 1, né? Nessa situação, a gente estudou na aula passada que esse sinal, ele representa o sentido de oscilação, para onde é que a partícula está se movimentando ao longo do movimento periódico. Tá? Então, o sinal negativo, ele indica o sentido. Então, dessa forma, a velocidade máxima em módulo, ela é obtida através da multiplicação da frequência angular vezes a amplitude. E aí, como eu já identifiquei na minha equação quais são esses valores, essa velocidade máxima, ela é a frequência angular, que é 2, e a amplitude é de 0,3, então isso dá 0,6 metros por segundo. Ok? Então, é só lembrar que a gente vai obter as equações de velocidade e aceleração derivando as funções da posição, e para achar a velocidade, a aceleração deriva a função da velocidade. Tá bom? Salvar isso aqui. Fala sério. Salvar isso aqui. A gente está na aula 11. Pronto. Outro exercício. Tá, isso aqui é interessante para ver a noção de posição e equilíbrio. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer aqui essa terceira. E aqui, galera, vamos fazer esse gráfico. Já que dá para fazer, vamos fazer. Opa, é a segunda. Deu anunciado da segunda. Salvou. Terceira questão, beleza. Vamos lá. Uma partícula realiza um MHS segundo a equação. Professor. Oi. O Alan fez uma pergunta aí no chat. Professor, mudaria algo se a amplitude ou então a... Tá, beleza. Deixa eu só explicar rapidinho essa situação, tá? Em relação ao meu eixo X, eu tenho um ponto que é chamado central, né, que seria o ponto de equilíbrio, e esse movimento, ele oscila em função dessas posições, dessas amplitudes, certo? Então, em um determinado tempo T1, a partícula está caminhando em uma direção, ela está oscilando confinada nesses valores de máximo e mínimo, tá? A situação que a gente tem aqui, tá, é que a velocidade máxima, ela vai acontecer sempre que você passar pelo ponto de equilíbrio, mas eu posso, em um determinado instante, ter a velocidade máxima apontando para a esquerda, ou em um determinado momento distinto, diferente, eu posso ter a velocidade máxima apontando para a direita. O sinal na equação, ele vai me definir somente para onde eu estou me movimentando, certo? Se eu tenho uma situação onde a velocidade é positiva, significa que eu estou indo para a direita. Se eu estou em uma situação onde a velocidade é negativa, significa que eu estou indo para a esquerda, tá certo? Então, o valor, o sinal
da equação da velocidade vai me indicar o sentido do vetor velocidade, certo? E aí, o que muda em relação a isso? Muda que a velocidade, ela continua sendo uma velocidade máxima, mas depende para onde é que a partícula está se movimentando. Vamos deixar isso mais claro, tá? Vamos deixar isso mais claro fazendo o gráfico dessa função aqui para esse problema, tá? Vamos ver o seguinte, vamos lá de novo. Eu vou copiar de novo a equação que foi me dada e vou comparar com a equação primitiva. Então, a gente tem a posição, que é função do tempo, ela é igual a 0,2 vezes o cosseno de π sobre 2, que multiplica t mais π sobre 2. E aqui eu já estou organizando, que é para deixar igual, né, na mesma forma da minha equação primitiva, que é x de t é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Então, fazendo essa comparação, eu tenho que a amplitude é igual a 0,2 metros, porque está no sistema internacional. A frequência angular, ela é de π sobre 2 radianos por segundo, e a constante de fase, ela é igual a π sobre 2 radianos, certo? Então, esses são os dados da minha equação. Agora, eu quero saber o seguinte, a partir da posição de máximo, qual é o menor tempo que essa partícula gasta para passar pela posição de equilíbrio? Tá, então vamos entender aqui o que é que o enunciado está pedindo, certo? Eu tenho o meu referencial, que é o eixo X. Opa. O meu referencial, que é o eixo X, certo? A partícula oscila em relação a um ponto de equilíbrio que eu posso botar como sendo a origem do meu referencial, que é o eixo X. E ela oscila desde uma amplitude máxima até uma amplitude mínima, certo? Então, ela está perguntando a seguinte situação. A partir da posição de máximo, então a minha partícula começa o movimento nessa posição, a partir da posição de máximo, qual é o menor tempo que gasta para a partícula passar pela posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio é justamente o zero do teu referencial, certo? Então, essa aqui vai ser a minha posição de equilíbrio. Você pode dizer o seguinte, essa partícula oscila em relação a essa posição de equilíbrio, em uma amplitude máxima para a direita e uma amplitude mínima para a esquerda, certo? Então, eu quero saber, o enunciado está me pedindo para que eu determine o intervalo de tempo necessário para que ele saia da posição onde ele está, que é a posição de máximo, até passar pelo zero, certo? Ora, se essa partícula ela já está na posição de máxima, significa que ela vai ter um vetor velocidade apontando para a esquerda, certo? E essa velocidade ela é negativa, tá? Porque o vetor velocidade está apontando no sentido contrário o meu referencial, que é o eixo X. Então, a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Se eu estou na posição de máximo, eu não posso ir além da posição de máximo, ou seja, essa partícula que está no máximo, ela não vai mais para a direita, ela só pode se movimentar agora para a esquerda. Tá certo? Ficou claro isso aqui?
Hein, pessoal? Eu já estou na posição de máximo, então eu não posso ir além do máximo. Só posso me movimentar agora no sentido contrário, né? No sentido contrário do meu eixo X. Então, estou indo para a esquerda, correto? Deixa eu ver aqui o chat. Ok, beleza. Galera, por favor, como eu não estou vendo o chat toda hora, tá? Sempre que tiver alguma pergunta, vocês avisam, tá? Aí eu venho dar uma olhada. Ou então abre o microfone e pergunta logo de cara, que não tem nenhum problema. Beleza? Bom, vamos lá. Para eu responder essa pergunta, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos construir o gráfico dessa equação, tá? E aí no gráfico eu chego na minha resposta, tá? Bom, aqui a gente tem a seguinte situação. O gráfico ele vai ser posição por tempo, tá? Aqui eu tenho o eixo do tempo e aqui eu tenho o eixo da posição e ela varia em função de uma posição de máximo, passando pelo zero, chegando até uma posição de mínimo, menos a amplitude, certo? É a mesma coisa de eu pegar o meu eixo X e olhar ele agora para cima, né? Só que agora a gente vai fazer isso em relação ao tempo, tá? Bom, o que está acontecendo? Essa minha partícula está na posição inicial, na posição de máximo. Então, quando o tempo for igual a zero, eu estou na amplitude. Como a partícula não pode se movimentar além do ponto de máximo, porque o movimento harmônico simples ele é um movimento periódico e ele está confinado nessas duas posições de máximo e mínimo, essa partícula vai se movimentar para a esquerda. Então, a posição da partícula vai diminuir com o tempo, saindo do máximo e chegando até zero. Depois, continuando o movimento de oscilação, ela vai sair da posição de zero e vai chegar até a posição de mínimo, onde ela não vai passar do ponto de mínimo, né? Tem um movimento confinado. E aí, novamente, ela chega num intervalo de tempo depois. A partícula vai estar aqui na minha posição de mínimo, só pode ir para direita, porque eu já cheguei na posição de mínimo. Então, o gráfico começa a ser crescente novamente, tá? E aí eu chego novamente na minha posição inicial, completando uma oscilação, completando esse movimento. O tempo necessário para que isso ocorra, a gente deu por definição que esse tempo corresponde a um período. Correto? Então, nessa situação aqui, pessoal, do mesmo jeito, tá? Fazendo uma comparação grosseira, mas basicamente é a mesma situação. Opa, deixa eu botar ele para cá. Permitir. Então, do mesmo jeito, eu peguei o meu círculo trigonométrico e separei em 4 quadrantes, eu também poderia pegar o meu movimento harmônico, né, e separar em 4 pontos distintos. Aqui seria o equivalente a um quadrante, aqui seria, no ponto de mínimo, seria equivalente a um outro quadrante, lá do círculo trigonométrico, aqui de novo, seria equivalente a um outro quadrante, e aqui, fechando o ciclo, né, fechando essa oscilação, eu teria aqui também representado mais um quadrante. Então, eu posso pegar o meu movimento e separar em 4 partes, tá? Cada um fazendo uma semelhança, né, com o círculo trigonométrico. Então, pessoal, o tempo que gasta
o tempo que gasta para sair da posição de zero, ou o tempo que gasta para sair da posição de máximo e chegar no tempo igual a zero, no gráfico, é esse tempo aqui, correto? Estou saindo da posição de zero, estou saindo da posição de máximo e estou chegando na posição de zero. Só que o movimento periódico, ele é feito em períodos iguais, né? O movimento ele é periódico porque o período se repete, tá? Esse valor aqui, ele é uma constante. Então, nessa situação, eu posso expressar o meu gráfico da seguinte forma. Esse primeiro pedaço corresponde a 1/4 do período, esse segundo pedaço corresponde a 1/4 do período, o terceiro pedaço corresponde a 1/4 do período, e o quarto pedaço corresponde a 1/4 do período, da mesma forma que a gente separou os quadrantes, em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Cada quadrante tem π/2 radianos, né, ou 90 graus, cada quadrante tem 90 graus, trazendo aqui para o meu gráfico em função do tempo, cada quarta parte do período, né, também vai ter o mesmo valor. Então, o tempo que ele leva para sair do máximo e chegar ao zero é o tempo que ele leva, por exemplo, para sair do zero e chegar no máximo, tá? Esses tempos são iguais. Por quê? Porque o período ele é constante. Então, a gente pode separar, a gente pode dividir o meu movimento. Então, o que a questão está me pedindo, né, o que a gente definiu, é que esse intervalo de tempo ele é igual à quarta parte do período. Então, vamos encontrar agora qual é esse período. Tá? Vamos encontrar agora qual é esse período. Bom, se eu tenho os dados da minha equação, tá? Eu posso jogar na equação do período, que diz o seguinte: o período, a frequência angular é igual a 2π sobre o período. Então, o período é igual a 2π sobre a frequência angular, que é π/2. Tá? Corta os π's, 2 dividido por 1/2, esse período ele é igual a 4 segundos, então o intervalo de tempo de 1/4 do período, ele é simplesmente 1 segundo. Então, daqui para cá, levou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e 4 segundos para ele completar uma oscilação, né? Fazer uma oscilação completa, certo? Esse verdinho quase não aparece, né? Aqui tudo bem, pessoal? Ficou claro? Professor, vamos avançar aqui. E se eu quiser descobrir qual é a velocidade inicial? Deixa eu fazer o seguinte. Tá. Vamos pegar a mesma equação, certo? Vamos pegar a mesma equação. Agora, ao invés dessa pergunta, se eu quiser saber... Opa, verde não. Se eu quiser saber qual é a velocidade inicial. Tem como eu calcular isso? De novo, vamos lá representar o que está acontecendo. Tá? A situação que a gente tem é essa. Eu estou com a minha posição, aqui é 0. Eu estou com a minha partícula na posição de máximo, tá? E essa partícula, ela tem a tendência a se locomover para a esquerda, tá? Então, vamos pegar as informações que a gente já tem. A amplitude, ela é igual
a 0,2 metros. A frequência angular, ela é de π sobre 2 radianos por segundo. E a minha constante de fase também é π sobre 2 radianos. Certo? Olha aqui que legal. Vamos pegar agora e substituir esses meus dados da equação, vamos substituir na equação da velocidade. Então, isso é menos a frequência angular vezes a amplitude, vezes o seno de ômega t mais φ. Certo? Então, vamos lá. Se eu quiser saber a velocidade inicial é num tempo t0 igual a 0 segundos, certo? Então, eu substituir o t por 0. Então, isso é igual a menos a frequência angular, que é π sobre 2, que multiplica a amplitude de 0,2, vezes o seno de ômega, que é π sobre 2, que multiplica o tempo, que é 0, mais π sobre 2. Tá? Então, a velocidade inicial seria o tempo t igual a 0. Tá? Ó, esse termo todinho vai zerar, né? Esse termo todinho aqui vai zerar, porque você está multiplicando por 0. E aí a gente vai ter que a velocidade num tempo inicial, velocidade v igual a 0, ela é igual a 0 menos 0,1 π vezes o seno de π sobre 2. O seno de 90 graus, que é o π sobre 2, é igual a 1. Então, essa velocidade inicial, ela é negativa de 0,1. Vou deixar em função de π, tá? E isso é em metros por segundo. Então, como eu tinha comentado com vocês, pessoal, essa velocidade é negativa porque o objeto, né, só pode se locomover para a esquerda, já que ele já estava na posição de máxima. Tá? Só para confirmar o que eu já tinha mencionado. E qual seria a aceleração máxima? A questão não está perguntando, mas já que a gente está aqui, né, vamos calcular essa aceleração máxima. A aceleração é máxima quando a gente encontrar Paulo, a prova vai ser bem tranquila, tá? O assunto é bem legal. Só pode se mover para a origem a partir da posição inicial, né? A partir da posição inicial. Ou seja, se eu já estou na posição de máximo, o único local onde eu posso me movimentar é para direita, para a esquerda, para passar pela posição inicial, que é o x igual a 0, tá? Até a posição de mínimo, que é essa amplitude. Esse movimento, ele é periódico e ele se repete. Então, você vai ter, uma hora ele vai estar na posição de máximo, uma hora vai estar na posição de mínimo, e assim vai. Certo? A aceleração máxima, a gente pode encontrar em função, por exemplo, da amplitude de velocidade, da amplitude de aceleração também. Então, essa aceleração vai ser máxima quando você tiver menos ômega ao quadrado vezes... Peraí, vamos pegar aqui. Botar máximo ainda não. Vou só escrever a equação da aceleração. Cosseno de ômega t mais φ. Então, da mesma forma, tá? Da mesma forma, a gente vai ter, a aceleração vai ser máxima quando o cosseno for máximo. Então, me sobra que
essa aceleração é máxima em módulo quando você tiver ômega ao quadrado vezes a amplitude. Então, aqui essa aceleração vai ser máxima, fazendo o ômega π sobre 2 ao quadrado vezes a amplitude de 0,2. Então, esse valor vai ser igual a 0,2 por 4. Galera, eu tô sem calculadora no momento. Alguém faz essa conta aí para mim, por favor? Faz a conta aí rapidinho, vou só pegar um copo d'água. Deu quanto aí, pessoal? Eu acho que tá. Não sei, cara. Não tô sem calculadora. Eu tô confiando no Paulo, tá? 0,314 radiano ao quadrado. Peraí, radiano segundo ao quadrado. Não. Aceleração mesmo, que é metro por segundo ao quadrado. Tá? Salvar isso aqui. Diz, Alan. É π sobre 2 elevado ao quadrado, isso mesmo. Certo? Então vai ficar, aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4, que multiplica 0,2. Oh, faltou aqui o quadrado, desculpa. Faltou o quadrado aqui em cima. Tá? Só confere o valor, é isso mesmo? Pronto, 0,49. Vamos botar, enfim, 0,49. Tá? Vou trazer isso para cá. Só para gente... Só para ficar organizado, né? Beleza. Deixa eu ver outras questões da lista. Vamos um pouquinho mais à frente. Tá. Vamos falar um pouquinho agora da parte física, né? Só para não ficar só na matemática, né? Só na trigonometria. Vamos lá, isso aqui é legal. Nessa sexta questão, a gente tem o seguinte: eu tenho um problema físico e a partir daí eu vou descobrir qual é a equação do movimento. Isso aqui é legal. Pronto. Bora lá. A figura abaixo representa um corpo que está mantido em repouso. Vamos anotando as coisas. Repouso, velocidade inicial igual a 0. Ele está preso a uma mola ideal apoiada na superfície plana e horizontal. Tá? Para isso ser um movimento harmônico, certo? Aqui a gente vai considerar... não diz no enunciado, tá? Mas aqui a gente tem que considerar que essa superfície, para ser considerado um movimento harmônico simples, tudo isso aqui tem que estar numa situação sem atrito, tá? A mola vai ser comprimida de 10 centímetros. Essa
informação aqui, pessoal, ela é muito importante. Vamos lá. Vamos explicar por quê. Vamos falar do ponto de vista de energia. Se você comprime a mola a 10 centímetros e mantém toda essa situação em repouso, concorda comigo que você realizou trabalho para comprimir a mola, então essa mola tem energia potencial acumulada, certo? Na hora que você soltar esse bloco, essa energia potencial acumulada, ela se transforma em energia cinética, fazendo com que esse bloco ganhe velocidade. Então, eu vou ter energia cinética e aqui esse bloco ele tem uma certa velocidade. Até o ponto onde toda essa energia cinética, né, isso a mola ainda está presa aqui no bloco, né? Toda essa energia cinética vai ser convertida novamente em energia potencial, fazendo com que o bloco consiga chegar até uma certa distância da minha posição de equilíbrio, que é, a origem desse eixo X. Mas como é que eu sei, tá? Como é que eu sei que essa distância aqui, ela também é 10 centímetros? Porque eu estou considerando um sistema ideal sem atrito, onde não há perda de energia, tá? Então, toda a energia mecânica se conserva, e isso significa que toda a energia potencial elástica acumulada na mola vai ser transformada em energia cinética, que depois vai ser novamente transformada em energia potencial. Então, eu tenho energia para comprimir. A energia que eu tenho foi a energia da compressão da mola a 10 centímetros. Então, quando essa mola passa, quando esse bloco passar da posição de equilíbrio, eu só tenho energia para que ela passe também da posição de 10 centímetros. Então, esses 10 centímetros dados no enunciado representam a minha amplitude, se a gente for analisar essa situação do ponto de vista de energia contida nesse sistema. Ok? Galera, isso é muito importante. Ficou claro essa explicação sobre energia potencial se transformando em energia cinética e novamente retornando à energia potencial? A gente já viu isso, né, no conteúdo da prova, no conteúdo passado, o assunto da prova. Mas ficou claro isso? Tranquilo? Posso ir em frente? Bora. Beleza. Então, continuando o meu problema. No instante t igual a 0, o corpo é abandonado e passa a oscilar em movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio, que tem a origem no eixo X, completando 2 oscilações por segundo. Essa informação aqui, ela é crucial para a gente. Quando ele fala que eu completo 2 oscilações por segundo, a informação que está contida nessa frase é a frequência. A frequência, ela é definida como sendo o número de oscilações por segundo, né? Essa frequência medida em hertz. Então, ele está falando que nessa situação, se eu completo 2 oscilações por segundo, a frequência desse movimento é de 2 hertz. E aí, baseado nisso, eu quero saber qual é a função horária da velocidade. Mas, para encontrar a função para a velocidade, eu tenho que identificar alguns termos. E, primeiro, eu vou construir uma equação que me dá uma equação da posição, e a partir da posição eu chego na equação da velocidade. Então, a equação da posição é
amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Certo? E aí eu quero identificar cada um dos termos. E é a partir dessa equação, a partir dessa questão, que eu vou mostrar para vocês a primeira vez como é que a gente calcula essa constante de fase bem aqui. Tá? Então, bora lá. A amplitude a gente já matou. Certo? A amplitude, ela é igual a 10 centímetros por conta de toda essa discussão da energia mecânica. Então, amplitude de 10 centímetros, mas como a gente vai jogar tudo isso no sistema internacional, essa amplitude é de 0,1 metros. A frequência angular pode ser calculada da seguinte forma. A frequência angular, ela é 2π sobre o período, ou eu posso calcular essa frequência angular como sendo 2π vezes a frequência. Tá? E a frequência foi dada para a gente no enunciado. Então, a frequência angular é 2π vezes 2, vezes 2. Então, essa minha frequência angular, ela é de 4π radiano por segundo. Falta agora eu determinar qual é a constante de fase, certo? Essa constante de fase, pessoal, ela é uma grandeza física que está me indicando qual é a posição da partícula e a velocidade inicial da partícula. É a posição inicial e a velocidade inicial. Tudo isso está contido nessa constante de fase, tá? Então vamos anotar para que fique claro, tá? A constante de fase, ela dá informação sobre a posição e a velocidade inicial da partícula. Então, se ela me dá informação da posição inicial, a posição inicial x0 corresponde a um tempo inicial t0 igual a 0, certo? Vamos fazer essa substituição na equação que a gente já tem, tá? Vamos fazer essa substituição na equação que a gente já tem. E eu já tenho o seguinte, que o x é igual à amplitude de 0,1 vezes o cosseno de ômega, que é 4π, só que num tempo inicial isso vai ser multiplicado por 0, tá? 0. Mais a constante de fase, que é o que eu quero descobrir. Certo? Então, galera, olha aqui que interessante. Todo esse termo está multiplicado por 0, vai-se embora, tá? Então, eu vou obter que... Vamos olhar para o gráfico. Vamos olhar para a figura, desculpa. Vamos olhar para a figura. Se eu comprimir a mola, vocês concordam comigo que essa mola está esticada e ele está na posição de mínimo? Concorda? Então, a minha posição inicial é igual à posição de mínimo. Que, como eu já conheço quem é a amplitude, isso é menos 0,1. Então, vamos substituir na equação, tá? Na equação, vamos substituir essa amplitude. Então, menos 0,1 é igual a 0,1 vezes o cosseno de φ. Então, o cosseno de φ é igual a menos 1. E qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? Isso aqui é π radiano.
lá no círculo trigonométrico, opa, vou fazer direitinho. O cosseno vai ser igual a menos 1 nesse ponto bem aqui. E esse ângulo corresponde, a π, tá? Então, dessa forma, eu encontrei, né, analisando o problema físico, eu encontrei a amplitude baseado na energia, encontrei a frequência angular, porque ele me deu informação sobre a frequência, tá? E olhando para a posição inicial da partícula, eu consegui determinar quem era a minha frequência angular, certo? Então, uma vez definido todos esses termos, eu posso agora encontrar a equação da velocidade, certo? Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu vou salvar aqui, vou precisar desse espaço. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu copiar de novo o anunciado aqui. Tá? Então, da a figura anterior, certo? A gente tem o que a gente já acabou de encontrar na outra situação, é que a amplitude ela é de 0,1 metros, a frequência angular ela é de 4π radianos por segundo, e que a minha constante de fase é igual a π radianos. Agora, eu vou escrever a equação da velocidade, e a velocidade é em função de t, né? Função de t, ela é menos a frequência angular vezes a amplitude vezes o seno da frequência angular vezes o tempo mais a constante de fase. E agora basta substituir os dados que eu encontrei, né, avaliando o problema físico. Então, a velocidade para um tempo t qualquer, ela é igual a menos a frequência angular de 4π, que multiplica a amplitude de 0,1 vezes o seno de 4π vezes o tempo mais π, certo? Então, essa velocidade em um tempo t qualquer, ela é menos 0,4π, só repetir o resto. Seno de 4π vezes o tempo mais π. Tá bom? E essa velocidade inicial, tá? Essa minha velocidade inicial, ela tem que ser positiva, tá? A velocidade inicial tem que ser positiva. Por quê? Porque você já começa o movimento, tá? Na posição de mínimo, e só lhe resta ir agora para a direita para passar pelo zero e chegar até a posição de máximo, onde ele vai retornar e continuar isso indefinidamente, tá? Então, deixa eu ver aqui, minha resposta certa, tá? Minha resposta certa, letra D, menos 0,4π, sendo de 4πt mais π, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Galera, qual é a parte que tu quer que eu repita, Alan? Aqui só uma coisa, rapidinho.
Tá, vamos lá repetir esse negócio aqui. Não tem problema não. Essa parte é interessante, tá? Porque conceitualmente ela é bem legal para a gente definir, fazer aqui em vermelho, tá? Por que que eu estou dizendo que esses 10 centímetros correspondem à amplitude? Certo? Vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Deixa eu só fazer assim. Eu vou salvar aqui para poder pegar só a resposta da equação, da questão que eu quero, tá? E aqui vamos explicar de novo essa situação. Por que que esses 10 centímetros, por que que esses 10 centímetros é a amplitude, tá? Porque tem a ver com a parte de energia. Se você tem um sistema massa-mola e ele está em repouso, essa mola, ela está completamente distendida, ela não está nem comprimida e nem esticada, certo? Ela está no seu tamanho natural. Então, nessa situação, com a mola no seu tamanho natural, o bloco estaria aqui na posição x igual a zero, correto? Tá? Com a mola completamente distendida, sem ela estar nem comprimida e nem esticada. Se você quer comprimir a mola, quem tem que realizar trabalho é você. Então, você gasta energia para fazer com que a mola saia dessa posição inicial, certo? E vá até a posição de 10 centímetros para trás, que corresponde à minha amplitude. Por quê? Porque nessa situação, a mola, ela tem energia potencial acumulada nela, tá? Energia potencial elástica, ela é igual a kx ao quadrado sobre 2. Então, na hora que você comprime a mola, você está dando energia para esse sistema. Só que a mola está comprimida e todo o seu sistema está em repouso. Quando você abandonar o bloco, certo? O que, que vai acontecer? Essa energia potencial da mola vai ser convertido em energia cinética, que vai ser convertido novamente em energia potencial elástica, para fazer com que esse bloco chegue até uma posição máxima quando a mola estiver completamente esticada, tá? Quando a mola estiver completamente comprimida, ela está comprimida de 10 centímetros e acumulou uma certa quantidade de energia. Para transformar essa energia em energia cinética, fazer com que o bloco se movimente, só que essa energia cinética novamente vai ser convertida em energia potencial, fazendo com que esse bloco chegue novamente até uma distância de 10 centímetros, porque essa energia se conserva, né? Eu expliquei para vocês inicialmente que isso aqui é um sistema ideal, tá? Um sistema ideal onde a gente vai conseguir fazer essa situação ser sem atrito. Ok? Então, como a energia mecânica se conserva, a energia potencial se transforma em energia cinética, tá? Deixa eu só deixar aqui claro que essa situação eu tenho um movimento nessa direção, então ele tem uma velocidade, então dessa forma implica que eu tenho aqui também uma energia cinética, certo? Ok? E aí, como eu tenho que a energia mecânica se conserva, a energia gasta por mim, né, por você, para comprimir a mola, é a mesma energia contida no sistema que vai fazer com que essa mola se estique
também da mesma distância, tá? Então, por isso que a gente pode definir esses 10 centímetros como sendo a amplitude, porque o teu movimento, ele vai estar confinado em relação à posição inicial, 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para a direita, e esse bloco, ele vai estar oscilando aqui dentro, tá? Tem hora que ele está indo para a direita, tem hora que ele está indo para a esquerda, e esse movimento, ele é contínuo. Ok? Ficou claro agora, Alan? Beleza? Ok. Nada, tranquilo. Ver mais um exemplo que a gente possa utilizar. Ah, galera, só um detalhe. A partir da questão 16, tá? A partir da questão 16, essa lista de exercícios já contempla o assunto de ondas, tá? Então, você já tem questões de matéria que eu não dei ainda, que vai ser conteúdo da próxima aula, ok? Só para que, quando vocês forem estudar, tá? Quando vocês forem estudar, para que não fique dúvida com relação a isso. Mas da 16 para frente, é de um assunto que a gente não viu ainda, tá bom? Deixa eu ver aqui. Galera, se não tem mais nenhuma dúvida, acho que eu vou encerrando por aqui. E aí eu deixo vocês com esse restinho de noite para tentar resolver essas questões, certo? Na próxima aula, a gente começa com dúvidas desse assunto, certo? E na próxima aula vai ser ondas, tá? Espera aí, Vinícius, vai ter que escrever de novo. Pronto, pessoal, a partir de agora pode escrever presente para fazer a chamada. Tentem resolver essa lista, tá, pessoal? Esse assunto é bem legal. Basta a gente lembrar a questão das funções seno e cosseno, né, como eu expliquei na próxima aula. As questões, elas são bem interessantes, mas não é tão difícil assim, tá bom? Basta treinar um pouquinho que dá certo. Ok? E não se preocupem com a prova, se preocupem em aprender o conteúdo. Professor, aula passada eu Oi. não consegui colocar a presença, porque eu até relatei para o senhor que a internet estava só caindo, eu estava com um problema de internet em casa. Eu acho que eu anotei na planilha, Israel. Certo? Mas tu confere, depois a gente confere isso aí, sem problema. Porque estava horrível semana passada. É tanto que eu fiquei nas aulas até uns 8h10, 8h15. Só que estava caindo muito. Aí eu acabei que fiquei com raiva e deixei para assistir Tá depois certo. gravado. Não, tudo bem, mas tu assistiu, né? Assisti sim, viu? Beleza. Lucas, escreve só presente, porque senão o aplicativozinho não pega. Escreve só a palavra presente. Tá? Vou encerrar aqui a gravação.